A Bolsa de Valores brasileira enfrentou uma queda expressiva recentemente, fechando com a desvalorização de 3%. Paralelamente, observamos títulos do Tesouro IPCA+, com vencimento em 2029, oferecendo a rentabilidade de IPCA mais 8,8%. Isso no dia que eu estou gravando esse vídeo, porque está crescendo todos os dias. Enquanto pré-fixados sendo negociados com taxas atrativas de até 16% ao ano. Não víamos isso desde o governo Dilma. O dólar também atingiu novos patamares, chegando à marca de 6,30. Diante desse cenário, surge uma dúvida. É mais vantajoso direcionar os investimentos para a renda fixa ou aproveitar as oportunidades da renda variável? Antes de iniciarmos, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o like, assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Antes de aprofundarmos na análise, vale ressaltar um ponto fundamental. O investidor que constantemente busca o melhor investimento do momento corre o risco de tomar decisões precipitadas e perder dinheiro. Esse comportamento de migrar de uma aplicação para outra sem uma estratégia clara, muitas vezes ignora a análise do contexto macroeconômico e a compreensão das características de cada ativo. Para investir de forma eficaz, é necessário entender o cenário atual e os impactos que ele pode ter nos diferentes tipos de aplicação. O momento em que estamos vivendo é marcado por uma elevação da taxa básica de juros, com a Selic atualmente em 12,25% ao ano. Além disso, as projeções de inflação indicam um valor acima do teto da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, o Copom, sinalizando que a inflação está sob pressão e tende a permanecer em alta. Esse cenário econômico nos posiciona no início de um período de recessão, um momento em que a renda fixa costuma apresentar retornos mais expressivos, enquanto a renda variável sofre com a volatilidade e a desvalorização. A lógica por trás desse movimento está relacionada ao conceito de custo de oportunidade. Quando a taxa Selic é elevada, como no cenário atual, o custo de não optar por investimentos em renda fixa também aumenta. Isso significa que, ao direcionar recursos para ativos de maior risco, como ações ou fundos imobiliários, estamos abrindo mão de uma rentabilidade garantida pela renda fixa, que oferece retorno seguro, sem exposição a oscilações. Para justificar essa troca, os ativos de renda variável precisam oferecer um potencial de retorno suficientemente maior, o que só ocorre quando estão significativamente descontados. Nesse momento, ativos como ações e fundos imobiliários frequentemente passam por desvalorizações. Isso acontece porque, para atrair investidores em um ambiente de juros elevados, os preços desses ativos precisam cair, ajustando-se à nova relação risco-retorno. Embora esse movimento possa desmotivar muitos investidores, ele também cria oportunidades únicas para aqueles que pensam no longo prazo. Comprar ações ou fundos imobiliários em período de desvalorização é comparável a adquirir produtos de alta qualidade em liquidações. Você está comprando algo valioso por um preço abaixo do valor usual. Enquanto isso, por outro lado, os investidores que optam pela renda fixa buscam previsibilidade, segurança e menor volatilidade em suas carteiras. A volatilidade, que representa as variações no preço dos ativos, é reduzida quando se adicionam títulos de renda fixa à carteira. Isso torna a renda fixa uma escolha popular entre investidores mais conservadores, que priorizam a rentabilidade em detrimento de maiores retornos. Mesmo assim, é importante destacar que uma carteira diversificada, que combine renda fixa e renda variável, pode trazer benefícios significativos, mesmo para perfis mais conservadores de investidores. Agora, para os investidores com maior apetite por risco, a renda variável permanece uma opção muito interessante. Apesar do cenário de curto prazo desfavorável, ações e fundos imobiliários oferecem um potencial de valorização expressivo no longo prazo. Esse tipo de investimento é ideal para quem busca não apenas preservar, mas também multiplicar o seu patrimônio. O segredo está em compreender que a relação risco-retorno requer paciência e estratégia. Investir em renda variável durante períodos de desvalorização exige confiança no potencial de recuperação desses ativos no longo prazo. Voltando ao momento atual, títulos como os pré-fixados com taxas a 16% ao ano
são exemplos de como a renda fixa pode ser atrativa em ciclo de altas de juros. No entanto, é essencial lembrar que as duas classes de investimento, tanto investimento de renda fixa quanto investimentos variáveis, possuem características complementares e não necessariamente excludentes. O equilíbrio entre ambas dependerá dos seus objetivos financeiros, horizonte de investimento e a sua tolerância ao risco. Por fim, a decisão de alocar recursos entre renda fixa e renda variável deve ser pautada por uma análise cuidadosa do cenário econômico e principalmente por uma estratégia clara e consistente. Evite decisões impulsivas ou baseadas apenas em resultados de curto prazo. A construção de patrimônio sustentável exige paciência, disciplina e um entendimento sólido dos fundamentos que orientam cada tipo de investimento. A decisão de investir em renda fixa ou renda variável não deve ser baseada apenas no cenário econômico atual, mas também no perfil e nos objetivos de cada investidor. É comum associarmos a palavra risco a algo negativo, algo a ser evitado a todo custo. Porém, correr riscos de forma controlada e estratégica pode ser uma das chaves para alcançar retornos mais expressivos. O essencial é alinhar o nível de risco, a sua tolerância e as suas metas financeiras. Para ilustrar como aproveitar oportunidades em renda variável, mesmo em cenários adversos, podemos olhar o exemplo do Banco do Brasil. Atualmente, ao analisarmos o indicador P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, vemos que ele está em 0,78. Isso significa que o preço atual da ação está 22% abaixo do valor patrimonial da empresa. É como comprar uma nota de R$1 por 78 centavos. Uma situação que indica que a ação está descontada em relação ao que ela realmente vale. Entretanto, é crucial entender que um ativo descontado nem sempre é um bom investimento. Às vezes, preços mais baixos refletem problemas internos da empresa, como dificuldades financeiras ou baixa perspectiva de crescimento. No caso de Banco do Brasil, no entanto, o histórico de resultados demonstra um desempenho consistente e crescente. O lucro do banco foi de 13 bilhões em 2020, que subiu para 20 bilhões em 2021 e alcançou 30 bilhões em 2022, e atingiu impressionantes 33 bilhões em 2023. Isso o coloca como um dos bancos mais lucrativos do Brasil, competindo diretamente com o Itaú. Mesmo assim, muitos investidores hesitam em alocar recursos em renda variável enquanto a Selic permanece alta, acreditando que o melhor momento para investir será quando os juros começarem a cair. Embora essa lógica tenha seu mérito, é importante lembrar que o mercado financeiro antecipa os movimentos econômicos. Quando a queda da Selic estiver iminente, as ações e fundos imobiliários já terão iniciado sua recuperação. Investidores que esperam por sinais claros da redução de juros muitas vezes perdem os melhores momentos e as melhores oportunidades de compra. Fazer a ligação do cenário macroeconômico à análise de ativos individuais nos ajuda a compreender que as decisões de investimento não precisam ser tudo ou nada. Renda fixa oferece previsibilidade e segurança em momentos de alta de juros, enquanto a renda variável pode proporcionar grandes oportunidades de valorização ao longo do tempo, especialmente quando ativos de qualidade são adquiridos a preços descontados. Portanto, ao invés de enxergar a alta da Selic como um empecilho para investir em renda variável, considere isso uma oportunidade para construir posições estratégicas em ativos sólidos e bem fundamentados, como ações de empresas lucrativas ou fundos imobiliários de qualidade. Aproveitar essas janelas exige paciência, exige estudo e uma visão de longo prazo, mas pode ser exatamente isso que diferencia investidores bem-sucedidos dos demais. Por fim, lembre-se de que o equilíbrio entre renda variável e renda fixa é essencial para uma estratégia robusta. Diversifique suas aplicações com base no seu perfil e nas condições do mercado, seja na segurança da renda fixa ou no potencial de crescimento da renda variável. O importante é estar preparado para aproveitar o melhor de cada cenário econômico. Vale lembrar que quando a Selic começar a cair, os ativos de renda variável, como ações e fundos imobiliários, já terão recuperado boa parte do seu preço e as oportunidades de compra a preços descontados terão ficado para trás. No entanto, mesmo em períodos de Selic alta, é possível identificar ações
que conseguem performar bem e contribuir para melhorar a rentabilidade da sua carteira. Um exemplo interessante disso é o BB Seguridade. Se analisarmos o gráfico de desempenho de BB Seguridade em relação a projeções de juros futuros, notamos uma correlação clara. Durante momentos de queda nas taxas de juros, BB Seguridade também apresentou retração em seu valor. Por outro lado, quando as taxas começaram a subir novamente, a ação respondeu com uma valorização significativa. Isso acontece porque seguradoras como BB Seguridade investem os prêmios recebidos em títulos públicos federais que apresentam rendimentos maiores em cenário de juros altos. Isso contribui diretamente para os lucros da empresa, que refletem positivamente em sua cotação. Além disso, vivemos em um momento de dólar valorizado frente ao real, o que beneficia empresas com receitas dolarizadas, como é o caso da WEG. No último trimestre de 2024, 60% da receita da WEG veio do mercado externo, evidenciando como a valorização do dólar impacta positivamente seus resultados financeiros. Empresas como essas podem ser peças importantes em uma carteira diversificada, especialmente em momentos de instabilidade econômica, como o momento que estamos vivendo. Por outro lado, não significa que devemos concentrar investimentos apenas em seguradoras ou empresas com receitas dolarizadas. A verdadeira chave para uma carteira sólida é a diversificação. A economia opera em ciclos e o cenário de juros altos ou dólar valorizado em algum momento será substituído por outro contexto, beneficiando diferentes setores e tipos de ativos. Assim, distribuir os investimentos de forma equilibrada entre classes de ativos como renda fixa, ações, fundos imobiliários e até mesmo criptomoedas permite enfrentar diferentes momentos econômicos com mais tranquilidade. Enquanto encontramos boas oportunidades na renda variável, a renda fixa também está extremamente atrativa. Títulos públicos como o Tesouro IPCA+, oferecem retornos raros com a taxa de IPCA mais 8,8%, ou seja, uma rentabilidade de 8,8% acima da inflação. A última vez que observamos taxas tão altas foi o pré-impeachment de 2016, como eu já falei com vocês. Isso cria um cenário único, onde tanto a renda fixa quanto a renda variável oferecem oportunidades valiosas, reforçando a importância de um planejamento cuidadoso. A decisão que eu acho mais inteligente não é tentar prever qual classe de ativos terá o melhor desempenho em um determinado momento, mas sim construir uma estratégia diversificada e balanceada. Muitos investidores erram ao seguir modismos, alocando todo o capital em renda fixa, ações ou até mesmo em criptomoedas, que está no auge agora. Mas sem um plano claro. Essa abordagem pode levar a perdas significativas, especialmente em períodos de crise. Por isso, é essencial analisar as características de cada classe de ativos e definir um percentual para cada uma, de acordo com seu perfil e objetivos financeiros. Por exemplo, o investidor moderado pode alocar 30% em renda fixa, 30% em ações, 20% em ações do exterior, 10% em FIIs e mais 10% ali em criptomoedas. Mas esse é apenas um exemplo ilustrativo, mas a ideia central é estabelecer um plano e segui-lo consistentemente. Além disso, é natural que em momentos excepcionais como o atual, alguns ativos fiquem descontados e você dê prioridade a eles em seus aportes. No entanto, o mais importante é sempre respeitar a estratégia que você traçou. Investir com base em uma visão de longo prazo e diversificação é o que traz tranquilidade e segurança, mesmo em cenários totalmente adversos. Com essa abordagem, você estará preparado para aproveitar as melhores oportunidades sem comprometer sua estratégia ou correr riscos desnecessários. Afinal, investir não é sobre prever o futuro, mas sim sobre estar preparado para ele. E se você está gostando desse vídeo e quer aprender a investir melhor, a Rota do Investidor é o guia que você precisa. Aqui você aprende a como investir de forma simples e estratégica em ações para crescer seu patrimônio, em fundos imobiliários que geram renda passiva mensal, na renda fixa para ter segurança e oportunidade em investimentos no exterior para diversificação global. Independente do seu ponto de partida, a Rota do Investidor reúne as melhores estratégias para te ajudar a alcançar seus objetivos financeiros. Para ter acesso, é só clicar aqui, primeiro link da descrição e comece sua jornada comigo agora mesmo.
No mais, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e eu te vejo no próximo vídeo.